preciso começar essa apresentação de um grande homem público fazendo uma confissão privada. Essa confissão é o seguinte: foi meu pai que me fez, foi minha mãe que me deu a luz, mas foi Paulo Alberto que me inventou. Eu era um jovem adolescente, entrando na faculdade, eles já eram veteranos naquela faculdade. Eu era um jovem cheio de ideias, cheio de vontade, cheio de desejos, sobretudo em relação ao meu amor ao cinema e também a minha preocupação com a política. 4 anos antes, um presidente da República popular e poderoso tinha se suicidado, o que me deu a entender que finalmente essa tal de política devia ser uma coisa muito importante. De repente eu chego na PUC, e logo no início do primeiro ano da PUC, eu vejo o Paulo Alberto em cima de uma escada fazendo um discurso sobre educação. Vejam só que problema antigo que existe nesse país, fazendo um discurso sobre reforma de educação. E aí uma menina, naquela época que a PUC ainda era uma universidade muito conservadora, muito de elite, uma menina começa a chamar Paulo Alberto de comunista aos gritos: comunista, comunista. E comunista naquela época era pior que leproso, né? Você se lembra. E Paulo Alberto, e ela jogou umas pedrinhas nele. Paulo Alberto interrompeu o discurso, desceu as escadas, tirou uma florzinha daquele canteiro que tem na PUC e ofereceu a menina sorrindo e dizendo assim: você está precisando muito disso. Naquele dia eu compreendi que a política podia ser feita com aquele coração, com aquela ternura e sobretudo com aquele amor ao outro. Eu acho que é a característica principal de Paulo Alberto. Ele fazia uma política que juntava conhecimento com generosidade, saber com entrega ao público, ao povo que ele tanto amava, que ele tanto desejava ajudar. A mim, pessoalmente, ele me inventou porque foi ele que me fez virar presidente de diretório, me fez virar redator-chefe do Metropolitano, um jornal que ele dirigia, que fez história no Rio de Janeiro, e que também incentivava a dirigir meus filminhos com o Davi Neves naquela época, filmes curtos. Mas, sobretudo, ele me ensinou que era preciso amar o Brasil e amar o povo brasileiro para poder fazer alguma coisa em relação ao público, para poder ter uma vida pública. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão dedicada à causa pública quanto Paulo Alberto. Ele me mostrou que a poesia e a política não são demais para um homem só. Um homem pode pensar na poesia e na política ao mesmo tempo. O Alberto foi um grande líder, todo mundo sabe, um grande líder antes e depois da ditadura, mas logo que ele voltou do exílio, ele voltou como jornalista. Ele voltou a ser exclusivamente jornalista e adotou o nome de Arthur da Távora. Como Arthur da Távora, a primeira coisa importante que ele fez para nós foi mostrar a nossa geração rancorosa com tudo que tinha acontecido no Brasil, danada da vida com as consequências do que tinha acontecido no Brasil, que a televisão não era um instrumento do mal, mas sim uma das coisas mais belas da criação do imaginário humano. Paulo Alberto foi fundamental na descoberta da televisão moderna no Brasil. Aliás, Paulo Alberto não, Arthur da Távora. E hoje eu vejo claramente, lendo as coisas dele, que eu sempre releio, eu vejo claramente que o Assis Chateaubriand trouxe essa tecnologia para o Brasil. Roberto Marinho criou a maior rede de difusão dessa tecnologia. Daniel Filho deve ter inventado a televisão, a novela de televisão. Mas quem inventou a televisão brasileira foi Arthur da Távora. Foi ele que nos mostrou aquilo que podia ser de mais importante na televisão, que respeitou a importância da televisão na sociedade moderna e que nos disse o que a televisão podia fazer pela população. Quando eu li os poemas do Paulo Alberto, agora com o livrinho que está saindo, que nós todos estamos celebrando e homenageando aqui, eu fiquei muito impressionado com a capacidade do Paulo Alberto de tentar descobrir quem ele era. Isso para mim sempre foi muito claro quem ele era. Mas é impressionante como os poemas do Paulo Alberto, daqui a pouco nós vamos ouvir alguns, são poemas que se dedicam muito a dizer quem ele é, tentar descobrir quem ele é. Tem uns trechos, por exemplo, na missa de Requiem, que ele diz: a gente é o que foi falado.
que é uma frase típica de um homem público. Nada encontro além do mim, diz ele em um aprendizado. Dava tudo para descobrir o que sou, um soneto da sabedoria. E dá como título um dos seus mais belos e pungentes poemas, O Poeta Persiste. Ele só nos traiu com um pessimismo que não era próprio dele, porque Paulo Alberto sempre foi um otimista e cheio de esperança. Ele só nos traiu quando ele escreveu, num dos poemas dele, que morrer é estrear-se, e que morrer é esclarecer. Ele não precisava ter feito isso porque ele já tinha estreado nos nossos corações há muitos anos. E também não precisava esclarecer nada, porque nós já tínhamos aprendido com ele uma maneira terna de viver e de gostar da vida. Nós vamos agora ouvir alguns poemas ditos por alguns de seus amigos. Vou começar chamando aqui Pedro Bial para ler o manifesto.